Olá, galerinha dos quartos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. E a nossa aula de hoje é Ciências Naturais, no livro Trilhas de Aprendizagem dos Quartos Anos. Nós vamos conversar hoje sobre a atividade de número 5. O que os sinais vitais nos mostram? Esta atividade está nas páginas 103 e 104 do nosso livro. Vamos começar conversando sobre o texto. O funcionamento e as alterações do nosso organismo podem ser percebidos por meio dos sinais vitais. Olha, uma palavra-chave de hoje. Como a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a nossa temperatura e a pressão arterial. Então, estes são nossos sinais vitais. Vamos lá? Frequência cardíaca, que é o tanto que o seu coração bate por minuto. Frequência respiratória, quantas vezes você respira por minuto. A sua pressão arterial, que normalmente quem mede é o médico, precisa de um aparelhinho para isto. E a nossa temperatura, que é mais ou menos de 36 graus. Quando a nossa temperatura chega a 37 graus e meio, quer dizer que nós estamos febris. Alguma coisa está errada no nosso organismo e ele está reagindo tendo febre. Passou de 37,5, estamos com febre e o nosso corpo está nos dando um sinal de que há algo errado. Que é o que está falando aqui no segundo parágrafo, que quando a nossa temperatura ela aumenta, nós transpiramos, né? Quando faz muito calor, a gente corre, faz educação física, a gente fica tudo suado, não é? O suor é uma forma que o corpo tem de regular a nossa temperatura, porque quando a gente faz atividade física, nós aquecemos o nosso organismo, a gente respira mais rápido, o nosso coração bate mais rápido, e aí a nossa temperatura aumenta, e o corpo, para regular esta temperatura, o que ele faz? Ele elimina essa temperatura através da transpiração. Já quando a nossa temperatura sobe, e por motivos de doença, que o nosso corpo está lutando com algum vírus, aí alguma bactéria, ele fica superaquecido e nós temos febre, e aí precisamos ir ao médico. É um sinal vital muito importante, todos são, né? A temperatura, a respiração, os batimentos cardíacos, a nossa pressão arterial. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a atividade, vamos praticar. A frequência respiratória corresponde a quantas vezes inspiramos e expiramos durante um minuto. Então, o que é inspirar? É encher o pulmão de ar. O que é expirar? É pôr este ar para fora. E aí, eu sou curiosa, sabe? Que todas as professoras são curiosas. Por isso que nós gostamos tanto das crianças, que também são curiosas. Eu fui lá pesquisar no Google, e a frequência respiratória, eu marquei aqui, para não esquecer, de um adulto em repouso, quer dizer, ele não está correndo, ele está sentado, conversando, ele não está fazendo uma atividade física forçada, é de 12 a 18 respirações por minuto. E a criança, mesmo em repouso, ela tem uma respiração mais curta e mais rápida, e a respiração da criança é de 25 a 30 respirações por minuto. A frequência cardíaca, também fui lá pesquisar no Google. Você também pode fazer essa pesquisa, é muito interessante. Quantas vezes o nosso coração bate por minuto? Em repouso, o nosso coração bate de 60 a 100 batimentos cardíacos por minuto. No segundo parágrafo desta parte, o texto sugere que você peça para uma outra pessoa marcar o tempo de 1 minuto enquanto você identifica seus sinais vitais. Você vai contar quantas vezes você respira por minuto. Então, peça para uma pessoa marcar no relógio, você vai inspirar e expirar, mas só vai contar quando inspirar.
Quando você encher o seu pulmão de ar, você conta 1. Aí você vai expirar, não conta. Você vai encher o pulmão de ar de novo. 2. Quando expira, não conta. E até dar 1 minuto. Você também vai medir quantas vezes o seu coração bate por minuto. Pro, como é que eu vou fazer isso? Você vai pegar 2 dedinhos e colocar aqui, ó, nessa veia mais grossa que a gente tem no pescoço, e contar 1 minuto quantas batidas tem. Ó, eu tô sentindo a minha pulsação. Eu acho que mais fácil da gente conseguir a pulsação, porque a veia é mais, ela tem um calibre maior, né? Você pode também pegar o seu pulso, apertar aqui esta veia e contar. E aí você vai anotar isso no seu caderno, tá bom? Letra A, nossa primeira atividade. Depois de ficar 5 minutos em repouso, repouso o quê? Sentado ou deitado. Você vai marcar a sua frequência cardíaca e respiratória e vai registrar aqui nessa tabela. Olha só, frequência cardíaca em repouso. Quantas vezes o seu coração bateu, a hora que você estava tranquilo, calmo, por 1 minuto. E também a sua frequência respiratória, quantas vezes você pôs o ar para dentro durante 1 minuto. Depois, você vai fazer uma atividade física, você vai correr, pode pular corda, jogar bola no quintal, dançar, brincar de pular durante 3 minutos. Olha aqui, atividade física durante 3 minutos. Então, nossa aula hoje de Ciências Naturais vai ter um pouco de atividade física também. Depois que você ficou 3 minutos fazendo uma atividade física, você vai parar, cronometrar 1 minuto e você vai contar a sua frequência cardíaca após o exercício, aqui, ó. E a sua frequência respiratória. Você vai, então, para o exercício C. Quais diferenças você percebeu em seu corpo após realizar atividade física? Depois que você fez atividade física, o seu coração bateu na mesma quantidade de quando você estava tranquilo, que a gente chama em repouso? E a sua respiração? Foi o mesmo número de vezes de quando estava em repouso? Que conclusão você chega nisso? Aí vamos para a atividade D. O que aconteceu após algum tempo? Como ficaram sua pulsação e batimentos cardíacos? Por que você acha que isso aconteceu? Então, você termina a atividade física todo agitado. E você vai perceber que a sua frequência cardíaca, que são seus batimentos cardíacos, e que a sua respiração ficaram bem mais rápidos, ofegantes. Mas depois de um tempo, isso continua assim, depois que você para? Por que que depois de um tempo, esse batimento cardíaco e essa frequência da respiração, ela aumenta ou diminui? Por quê? Então, é uma atividade que hoje vocês vão prestar atenção no corpo de vocês. E aqui nós temos um texto dizendo o que acontece no corpo de um jogador de futebol. Vamos ler? Você já imaginou o preparo físico que um jogador precisa ter para jogar uma partida de futebol? Eles podem correr até 12 quilômetros e, para isso, precisam ter os músculos das pernas e das coxas em plena forma. Não só a musculatura, mas o corpo todo precisa estar bem preparado. Além do trabalho dos músculos, o coração pode bater até 200 vezes por minuto. Lembra que eu falei para vocês que a frequência normal de batimentos cardíacos por minuto é de 60 a 100? Mas um jogador de futebol, um atleta, ele gasta tanta energia que o coração dele mais do que duplica a quantidade de batimentos cardíacos. Os pulmões trabalham intensamente para obter oxigênio e o jogador pode perder, pasmem, entre 2 e 3 quilogramas de peso, sendo a maioria na forma de suor. A transpiração ajuda o corpo a eliminar o calor produzido durante a atividade num jogo de futebol, contribuindo para a manutenção da temperatura do corpo. Se o jogador de futebol ele não transpirar, ele se superaquece, isso é muito prejudicial para o organismo. Vamos então recapitular as nossas aprendizagens de hoje. Nós estamos falando de sinais vitais. Quais são os nossos sinais vitais principais? Vocês conseguem lembrar?
Vamos lá? Batimentos cardíacos, quantas vezes o seu coração bate por minuto? Frequência respiratória, quantas vezes você inspira e expira por minuto? A sua pressão arterial, que aí quem vai medir é um profissional da saúde. A pressão arterial tida como saudável é, normalmente, a pressão 12, a máxima, por 8, a mínima. Muitos médicos já acham que 12 por 8 não é uma pressão normal, que o ideal é que seja 11,5 por 7,5, aí vai depender do organismo de cada pessoa. Então, nós falamos batimentos cardíacos, frequência respiratória, pressão arterial e temperatura. São nossos 4 sinais vitais principais que dizem como está o nosso corpo. A nossa aula de hoje está falando do nosso corpo. Quando a gente pensa no nosso corpo, a gente tem que pensar na nossa saúde. E aí eu deixo no final desta aula um pensamento para você. Como você pode fazer para cuidar melhor do seu corpo e da sua saúde? A atividade hoje está no Google Sala de Aula. Você deve responder estas páginas com uma letra bem bonita, tirar uma foto nítida e mandar para nós. Se tiver dúvidas, pergunta lá nos comentários da atividade que nós vamos responder. Fiquem com Deus e um beijo e um abraço bem carinhoso de todas as pros dos quartos anos. Fiquem com Deus, crianças. Tchau, tchau.